Pai do Senhor Jesus, queridos pastores, alunos do CETEC Online, eu sou o evangelista Marcos Alves, formado pela seminário da IPV, o antigo Cairós, hoje em dia também CETEC. Também sou formado no Betel Brasileiro, no seminário Betel Brasileiro. A aula que nós vamos lecionar é a aula de introdução bíblica, e nós vamos falar aí durante algumas semanas, algumas aulas aí, sobre tudo o que a Bíblia fala aí, sobre essa questão aí do Antigo Testamento. A introdução bíblica do Antigo Testamento. Esqueci de falar que era o Antigo Testamento. E é muito importante nós sabermos, para nós termos uma ideia, a divisão do Antigo Testamento. São 39 livros do Antigo Testamento. São 5 livros da lei, dividido em Gênesis, o livro de Gênesis, livro de Êxodo, livro de Levítico, livro de Número, livro de Deuteronômio. São os 5 livros da lei que nós chamamos. Depois temos os 12 livros históricos. Essa é a divisão do Antigo Testamento. Então, o livro de Juízes, de Josué, de Juízes, de Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica, Esdra, Neemias e o livro de Esther. São os 12 livros históricos do Antigo Testamento. Depois a gente entra nos 5 livros poéticos. Tem um livro de Salmos, o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e também Cantares, esses 5 livros. Depois vem os 5 profetas maiores, o livro dos 5 profetas maiores, começando com Isaías, passando para Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Depois temos 12 livros dos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jona, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então a divisão do Antigo Testamento, são 5 livros da lei, são 12 livros históricos, são 5 livros proféticos, depois nós temos 5 livros de profetas maiores e depois 12 livros de profetas menores. A Bíblia hebraica é um pouco diferente, a divisão da Bíblia hebraica é um pouco diferente da Bíblia protestante. Eu falei para vocês como é a divisão da Bíblia protestante. A Bíblia hebraica já são 24 livros, já não são 39, como a nossa protestante. Certo? Deles são divididos é o seguinte, os primeiros 5 livros é chamada Torá, que são o livro da lei, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, chamada de Torá. Depois vem os 8 livros, é chamado de Nebim, ou Nebim, que são os profetas. Aí entra o livro de Josué, entra o livro de Juízes, Samuel, de Ruth, Isaías, Jeremias, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores da Bíblia protestante. Certo? Depois tem o 8 Detubim, chamado o livro de Salmo, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. E depois são os 3 livros históricos, Daniel, Esdra e Neemias. Tá certo? Então são 24 livros na Bíblia hebraica, não são 39 livros. 5 da Torá, são 8 livros que são os profetas, chamados de Nebim ou Nebim, e 8 Detubim, e mais 3 históricos. São considerados, na Bíblia hebraica, são considerados um só livro. O livro de Samuel, o livro de Reis, o livro de Crônicas. Eles não separam Esdra e Neemias, considera-se um livro só, e os 12 profetas menores da Bíblia protestante, para eles é apenas um livro só, por isso que tem essa diferença aí da Bíblia protestante e da Bíblia hebraica. É importante nós sabermos o seguinte, quando nós estudamos a Bíblia ela não é um livro só. A gente não pode pegar a Bíblia, conforme ela vem hoje, bonitinha ali, e tratar ela como um livro só. Não é. A palavra, o termo Bíblia, é uma palavra grega, ela está no plural, que significa livros. É uma palavra grega, está no plural, Bíblia. A palavra grega está no plural e significa livros. O singular de Bíblia seria biblos, certo?
Pensar em Bíblia, você não pode pensar em um livro, mas você tem que pensar numa coletânea de livros. Tá? Só no Antigo Testamento são 39 livros. Então, quando você pensa em Bíblia, você não pode ver, não pode pensar na Bíblia como apenas um livro, mas sim numa coletânea de livros. A ideia dominante do Antigo Testamento, a ideia dominante de cada livro do Antigo Testamento. A gente começa com o Pentateuco. Tá? Quando a gente pensa em Gênesis, a gente tem que pensar, Gênesis, a fundação da nação hebraica. É o que o livro de Gênesis fala, né? Que nós vamos estudar separadamente cada livro, né? A fundação da nação hebraica. Êxodo, quando nós passamos por Êxodo, a gente vê o quê? O concerto com a nação hebraica, o concerto de Deus com essa nação hebraica. A gente entra no livro de Levíticos, a gente vai ver o que? As leis, né? Levítico, as leis, né, da nação hebraica. É Deus passando as leis, a constituição para a nação hebraica. A gente entra no livro de Números, a gente já está na terra prometida, é a viagem aí para a terra prometida. Deuteronômio é a repetição das leis, né? Só que agora o povo já está na terra prometida. Então é a repetição das leis, é a lei aí da nação hebraica. É a ideia dominante de cada livro do Pentateuco. Aí a gente entra nos livros históricos. Lembra que eu falei? São 12 livros históricos. Agora é Deus falando acerca dos homens. É Deus falando acerca dos homens. Aí a gente entra logo no livro histórico em Josué. Quando a gente pensa em Josué, a gente pensa logo que é em conquista da terra de Canaã. Né? Josué entrando com o povo, introduzindo o povo à terra de Canaã. Juízes fala aí sobre os primeiros 300 anos que o povo viveu nessa terra de Canaã. Né? O livro de Ruth, os primórdios da família messiânica, né, de Davi. Olha só que interessante. Lá em Ruth já começa a falar desses primórdios da família messiânica, né, de Davi. Aí a gente entra em 1 Samuel, é a organização do reino. 2 Samuel, a gente vai falar sobre o reinado de Davi, agora Davi já no governo, Davi já como rei, vamos falar sobre o reinado de Davi. 1 Reis é a divisão do reino, 2 Reis, a história do reino dividido, aí a gente já vai falar bastante sobre a história desse reino, né, que foi dividido. Em 1 Crônicas, a gente vai falar um pouquinho, a repetição aí do reinado de Davi, como falou lá em 2 Samuel, a gente também fala em 2 Crônicas aí, em 1 Crônicas, sobre o reinado de Davi. 2 Crônica, o reinado também de Davi, é uma repetição aí. Em Esdras, a gente já vai estar falando da volta do cativeiro babilônico, né? Já está falando do povo que está voltando do cativeiro babilônico. Neemias, a reconstrução de Jerusalém. Acabou os livros históricos, a ideia dominante dos livros poéticos, né? Livro de Jó, o problema do sofrimento. Quem não conhece, né, a história de Jó, né? Todo mundo, quando a gente já fala em Jó, a gente já lembra logo do sofrimento de Jó, pelo que Jó passou. Então já essa ideia dominante que a gente já tem na cabeça. Salmo é o inário nacional de Israel, né? A gente pensa em Salmo é o inário nacional daquele povo, do povo de Israel. Provérbios, sabedoria de Salomão. A gente pensa em Provérbios, já pensa em Salomão, né, e a sabedoria de Salomão. Eclesiastes, a vaidade da vida eterna, né? Salomão ali falando vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Cantares, a glorificação do amor conjugal. Passando aí dos livros poéticos, a gente entra nos profetas maiores. Agora é o homem que fala acerca de Deus. Não é mais Deus falando acerca do homem, agora é o homem que fala acerca de Deus. Os profetas maiores. Isaías é o profeta messiânico, né? É o profeta que fala do Messias, que fala do reino do Messias. Então é o chamado profeta messiânico. Jeremias é o último esforço, né? É o profeta que é o último esforço para salvar Jerusalém, né? Conhecido como profeta chorão. Né? Lamentações é o canto fúnebre, né? Lamentações de Jeremias é o canto fúnebre sobre a desolação de Jerusalém. Né? Ezequiel, aí saberão que eu sou Deus. Ezequiel, o profeta Ezequiel, né, a mensagem, a ideia predominante do livro dele é essa: saberão que eu sou Deus.
Daniel é o profeta em Babilônia. Todos nós conhecemos a história de Daniel, é o profeta em Babilônia. Oséias é a apostasia desse povo querido, desse povo de Israel. O povo já estava apóstata, então vai falar ali da apostasia do povo de Israel. Depois a gente entra em profetas menores, Joel nos fala da predição, da dispensação do Espírito Santo. Amós, o governo de Davi, final e universal. Depois a gente entra em Obadias, a destruição de Edom. E Jonas, um recado da misericórdia para Nínive, um recado de Deus para aquele povo de Nínive. Miqueias, Belém será o berço do Messias. Miqueias fala isso, profetiza isso, que Belém será o berço do Messias. Naum, a destruição de Nínive. A gente vê que Jonas prega lá em Nínive, tem um recado de misericórdia para Nínive. Agora Naum vem falando da destruição daquele povo de Nínive. Abacuque, o justo viverá pela fé. Sofonias, o advento de uma linguagem pura. Ageu, a reconstrução do templo. Zacarias, a reconstrução do templo também. E Malaquias, aí fechando o Antigo Testamento, o último livro, Malaquias, a última mensagem a um povo desobediente. Essa é a ideia predominante que a gente tem que ter dos livros do Antigo Testamento. Quando nós estudamos os livros do Antigo Testamento, nós temos que ter 3 pensamentos básicos do Antigo Testamento. O primeiro pensamento que nós temos que ter é a promessa de Deus a Abraão. Promessa de Deus a Abraão. Foi o pacto firmado que Deus fez com Abraão. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, fala o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão, não era nem Abraão ainda, era Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. É o pacto firmado de Deus com Abraão. É um contrato unilateral. O que é um contrato unilateral? É um contrato que vem só de um lado. É o contrato de Deus com Abraão, não é de Abraão com Deus, é unilateral, é Deus fazendo esse contrato com Abraão. É unilateral, é incondicional, É semelhante ao pacto que Deus fez com Noé. Lá em Gênesis 9, versículo 11, Deus fala lá com Noé assim: estabeleço o meu pacto convosco. Deus falando com Noé: eu estabeleço esse meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. É Deus fazendo esse pacto, um pacto unilateral e incondicional. Tá certo? Aí Deus lá no capítulo 12 faz esse pacto então com Abraão. Deus promete a Abraão que por sua descendência todas as nações da terra vão ser abençoadas. Olha só que joia, olha que lindo. Deus promete para o filho dele, Abraão, que por sua descendência, da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Está lá, Gênesis 12, que nós já acabamos de ler. Deus estabeleceu a nação messiânica para o mundo. Isto é, a nação por meio da qual um dia grandes bênçãos viriam de Deus para todas as nações. Então, nós temos que ter essa ideia, o pensamento básico do Antigo Testamento. É Deus estabelecendo esse pacto aí com Abraão. O segundo pensamento básico que nós temos que ter do Antigo Testamento é o concerto de Deus com a nação hebraica. É o concerto de Deus, onde é feito no Sinai. É a aliança de Deus no Sinai. Está lá em Êxodo capítulo 20 e também em Êxodo 24, do versículo 3 ao versículo 7.
a gente vai ver lá que está falando dos 10 mandamentos, né? A aliança de Deus é uma convenção constitucional, é a constituição daquele povo de Israel, né? É um contrato agora condicional, já não é um contrato incondicional, é um contrato condicional. O que é um contrato condicional? Depende de certas condições, né? Agora já é um contrato condicional, é diferente do contrato com Abraão, que era incondicional. Agora não, com a nação, né? Ele faz um contrato condicional, depende de certas condições. Se Israel servisse a Deus fielmente, no meio de uma terra idólatra, né, prosperaria como nação. Porém, se isso não ocorresse, seria destruído, Israel ia ser destruído como nação. Né? Deus estava tentando colocar na mente daquele povo o monoteísmo. O que é o monoteísmo? É a crença na existência de apenas um só Deus, né? Todas as nações daquela época, todas as nações, adoravam a ídolos. Havia muitos deuses naquela época, muitos deuses mesmo, por toda parte. Havia deuses no céu, eles adoravam deuses do céu, deuses da terra, eles adoravam deuses do mar, deuses de países, deuses da cidade, deuses de campo, deuses dos montes. Para todos os lados existiam deuses, né? O Antigo Testamento, ele é a narrativa, presta bem atenção nisso, o Antigo Testamento é a narrativa do esforço de Deus, através de longas eras, para estabelecer no meio das nações idólatras a ideia de que há um só Deus, vivo e verdadeiro no universo. E isto fez ao edificar quem? Essa nação, né? Edificar uma nação em torno dessa ideia. Nisso ele faz o quê? Edificando essa nação de Israel, né? Para mostrar para aquele povo que existia apenas um Deus, né? Só que Israel também acreditava na existência de outros deuses. Ele era politeísmo, né? É a crença na existência de outros deuses. Então Deus também, o Antigo Testamento é o esforço de Deus também aí para tirar da mente daquele povo de Israel a crença na existência de outro Deus. Só existe um Deus, o Deus de Israel. E a terceira ideia básica, né, são 3 ideias, e a terceira ideia básica do Antigo Testamento que nós temos que ter é a promessa de Deus a Davi, né? É um contrato unilateral, é igual o primeiro contrato lá com Abraão. É um contrato unilateral, né, que só vem de uma parte e também incondicional, né? Pacto davídico, 1 Crônica, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 14. Diz o seguinte: quando forem cumpridos os teus dias, Deus falando, né, através do profeta Natã, diretamente para Davi. Quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, levantarei a tua descendência depois de ti. Um dos teus filhos estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu firmarei o seu contrato para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha misericórdia não retirarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e para sempre o seu trono será firme. Deus prometeu a Davi que a sua família, que a família de Davi, reinaria para sempre sobre o povo de Deus. Se você vê lá em 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 12 ao 16, é a mesma coisa que quando eu li lá em Crônicas, né? A mesma repetição. Quando, por fim, a nação se tornou uma grande nação, Deus escolheu uma família do meio desse povo. Ele escolheu a família de Davi. E com ela começou a realizar as suas promessas, as promessas de Deus. Que dessa família haveria de vir um grande rei, que pessoalmente viveria para sempre, estabeleceria um reino universal, um reino que não terá fim. Então são as 3 ideias, né, básicas do Antigo Testamento. Primeira, né, recapitulando a promessa de Deus a Abraão, Gênesis capítulo 12,
né, do versículo 1 ao versículo 3. A segunda é o concerto de Deus com a nação hebraica, né? Êxodo 20, Êxodo 24 também, de 3 ao 7, fala dos 10 mandamentos, é a Constituição, é a convenção constitucional para aquele povo, né? E o terceiro é a promessa de Deus a Davi, né? 1 Crônicas 17, de 11 a 14, contrato unilateral, né, e incondicional. Amém, queridos? Né? Vamos falar um pouquinho da teologia do Pentateuco. Né? O vocábulo Pentateuco, quando nós lemos a palavra Pentateuco, a gente tem que ver o seguinte: Pentateuco vem do grego, né? Nós separarmos pente, significa 5, teuco, livros. Então, 5 livros. Está fazendo uma referência aos 5 primeiros livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Lembra que nós falamos lá no começo? Então, Pentateuco é os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, formadores de uma unidade básica, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia são denominados Pentateuco. Esse nome foi dado na versão grega do Velho Testamento, chamado Septuaginta, né? O que é a Septuaginta? É a tradução do hebraico, da Bíblia hebraica, né? Da lei, da Torá hebraica, para o grego. Isso foi feito por 70 eruditos judeus, durante o reinado de Ptolomeu Filadelfo, na cidade de Alexandria, no Egito. Eles traduziram do grego, né? Do hebraico para o grego, chamada então a Septuaginta. A palavra significa literalmente o livro em 5 volumes. E compreende os livros de Gênesis, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Também é denominado pelos judeus a lei, a Torá. Assim que os judeus falam, a Torá, o livro da lei, né? O Pentateuco ele precisa ser definido como um documento que demonstra a visão de Israel acerca da vida. Assim que nós temos que definir o Pentateuco. É um documento que demonstra a visão que Israel tinha acerca da vida. Ali, através das narrativas, de poemas, que também tem de profecias e de leis, é revelada a vontade de Deus acerca da tarefa do povo de Israel no mundo. Grave isso, é revelada no Pentateuco, é revelada a vontade de Deus acerca de qual era a tarefa do povo de Israel no mundo. Para que eles foram estabelecidos, para que eles foram criados aqui. O Pentateuco testifica os atos salvíficos de Deus. É o registro da revelação de Deus na história e de seu senhorio sobre a história. É o registro dessa revelação, é Deus soberano, é Deus controlando a história. Testifica também a santidade de Deus, que os separa dos homens, e também do seu gracioso amor, que vincula esses homens a Ele, a Deus, segundo as suas condições. No cano judaico, o Pentateuco era provavelmente um livro formado por 5 grandes volumes. Cada volume iniciava com um título, o qual mais era que a primeira palavra ou as primeiras palavras, né? Assim, o primeiro volume recebeu o nome de Bereshit, né, que significa no princípio, e o segundo de El Shemot, e estes são os nomes, tá certo? Então, no cânon judaico, o Pentateuco era provavelmente um livro formado por 5 grandes volumes. Então, se nós pegarmos lá o livro de Gênesis, nós vamos abrir lá o livro de Gênesis, né, e vamos lá, versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no cano judaico, eles pegaram essa palavra no princípio, que é Bereshit, né, e deram um nome ao livro. Então, não se chama Gênesis no hebraico, né? Esse livro nosso, né, Gênesis, lá no hebraico se chama Bereshit. E assim também com o segundo livro de Êxodo,
né, quando a gente abre lá Êxodo, né, capítulo 1, tá lá, e estes são os nomes, né, em hebraico é Elen Shemot, né, e estes são o nome. Então o livro não se chama Êxodo, se chama Elen Shemot, né, enrola a língua aí um pouquinho aí, que é hebraico, né, querido? Os nomes que nós então possuímos hoje como Pentateuco, né, os nomes de Gênesis, de Êxodo, Levítico e todos os outros nomes da Bíblia são de origem grega, né, dados na ocasião da tradução da Septuaginta, né, a tradução do hebraico para o grego, né? Então foi nessa ocasião, nessa tradução da Septuaginta, a mais disseminada tradução da antiguidade. Esses livros constituem-se no sólido alicerce sobre o qual Deus desenvolveu o plano de redenção. Bem, queridos, a autoria, né, do Pentateuco. Vamos falar um pouquinho da autoria do Pentateuco. Embora não haja uma prova cabal dentro do Pentateuco de que a autoria pertence a Moisés, a opinião geral aceita baseando-se em algumas passagens bíblicas, né, de livros posteriores que afirmavam isso, que afirmam, né, isso. Tais como Josué, capítulo 1, de 7 a 8, 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, Neemias, capítulo 8, versículo 1. Há algumas partes importantíssimas dele que são atribuídas a Moisés, Êxodo 17, 14, Deuteronômio 31, 24 a 23. O Novo Testamento, né, agora vamos lá para o Novo Testamento, quando ele se refere-se à lei de Moisés, está aludindo aos 5 livros iniciais da Bíblia, não deixando dúvida em relação à sua autoria. Então, toda vez que o Novo Testamento, né, vai falar do livro da lei de Moisés, ela está se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia, está se referindo ao Pentateuco. Atos capítulo 13, versículo 39, também capítulo 15, versículo 5, Hebreus capítulo 10, 28, nós vamos ver isso lá. O fato de a Bíblia testificar acerca do preparo e dessa intelectualidade de Moisés nos faz ver sua grande capacidade para ter produzido obra tão singular. O Pentateuco é atribuído a Moisés? Sim, é atribuído a Moisés. Entretanto, nos séculos seguintes, escritores acrescentaram a eles outros elementos, né, frutos da evolução histórica, social e religiosa do povo de Israel. O Pentateuco ele recebeu acréscimos de traduções que se formaram em várias ocasiões, frutos das escolas religiosas que se formaram ao longo dos séculos posteriores. A ciência bíblica, ela destacou nos últimos 200 anos de duro trabalho 4 traduções escritas. A primeira tradução é a tradução javista. Anote isso aí, que isso aí não está na apostila que foi enviada para vocês, tá? Mas anote aí, a primeira tradução foi a tradução javista, né? A segunda tradução é a tradução eloísta. A terceira tradição é a tradição deuteronômica. E a quarta tradição é a tradição sacerdotal. Então, através dessa tradução aí, são 4, né, traduções aí, né, o Pentateuco ele recebeu alguns acréscimos, né, autorizado por Deus, era Deus no comando, né, foi Deus que permitiu isso, né, nessas traduções aí serem acrescentadas aí ao Pentateuco. Bem, queridos, é o conteúdo, o ambiente aí da história do Pentateuco. O Pentateuco ele contém a história de milhares e milhares de anos, né? O Pentateuco, o tempo de história de Pentateuco, ele é maior do que todos os demais livros da Bíblia, juntos. Se você tirar somente esses 5 livros, né, o tempo, né, que é contado ali em Pentateuco, ela é maior do que todos os outros livros da Bíblia juntos.
Então, se considerarmos que trata da criação, em seus primeiros capítulos, então o conteúdo alcança milhões de anos. Milhões de anos. Só se nós considerarmos, né, a criação, né, os seus primeiros capítulos aí. E Deus criou os céus, e Deus criou as terras. Então, ali são milhões de anos, né? Trata, a princípio, dos temas de interesse universal. O Pentateuco é maravilhoso por causa disso, né? Trata de princípio de temas universais, de interesse universal, né? Como a criação do mundo, a gente vê lá no Pentateuco, né? A criação do homem, a queda do homem, né? O dilúvio, a disseminação de homens, raças, línguas pela terra. Isso somente nos 11 primeiros capítulos de Gênesis, né? Fala disso tudo, né? A partir do 12º capítulo, o livro de Gênesis, ele trata do surgimento desse povo de Israel, da chamada de Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela. A partir do capítulo 12, já começa a falar, já começa a tratar desse assunto de Abraão, do povo de Israel, a história que vai se desenvolver pelo resto do Velho Testamento. A partir do capítulo 12, fala de Israel. Até Malaquias aí nós vamos falar de Israel aí. Ainda faz parte, né, do conteúdo, a história do conteúdo do Pentateuco, a história dos patriarcas, né, do cativeiro egípcio, né, dos israelitas e a sua posterior libertação. Da caminhada de 40 anos, né, que Israel passou caminhando no deserto, 40 anos, termina com a chegada às portas de Canaã, né, onde as leis do Senhor foram relembradas, né? Lembra que eu falei lá em Deuteronômio, né? Então, as leis do Senhor é relembrado, e Moisés, então, ele é levado, né, por Deus. Então, a morte ali de Moisés. O ambiente do Pentateuco é sempre no Oriente Médio, né? Pois há viagens constantes dos personagens da Mesopotâmia à Palestina e da Palestina à Mesopotâmia, sempre ali. Esse é o nosso ambiente, né, do Pentateuco, né? Com uma estada de 430 anos que o povo ficou escravo no Egito. O Pentateuco é muito importante. É muito importante nós estudarmos esse livro, nós separarmos ele para estudar. A importância desses livros é incalculável. Não tem como a gente calcular qual a importância desse Pentateuco. É a importância compreendida quando se medita nos seus 5 pontos em que estão fundamentados, né? Primeiro ponto cósmico. Segundo ponto, étnico. Terceiro, histórico. O quarto, religioso, e o quinto é o profético, né? Quando a gente fala do primeiro ponto, o cósmico, né, o Pentateuco, ele explica o cosmos, dando um único relato antigo que identifica a primeira causa. O princípio unificador do universo, procurado às cegas pelos filósofos e cientistas, está compreendido na primeira sentença de Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Então, o primeiro ponto é o cósmico, né? O segundo ponto é o ponto étnico, né? O livro de Pentateuco, ele descreve o começo e a expansão das 3 divisões raciais no mundo: a oriental, a negroide e a ocidental, de Gênesis capítulo 10, né? Então, o princípio étnico aí, né? Os 5 aí, os livros do Pentateuco descrevem o começo e a expansão dessas 3 divisões raciais aí que nós tanto procuramos, né? A oriental, a negroide e a ocidental. Está lá em Gênesis capítulo 10. Outro ponto da importância do Pentateuco é o ponto histórico. Esses livros são um único a traçar a origem do homem numa linha contínua a partir de Adão, o primeiro homem, a primeira
homem, é o primeiro homem na face da terra. Todavia, não é a sua intenção, não é a intenção apresentar a história completa de todas as raças, mas sim um relato altamente especializado da implantação do reino teocrático no mundo e do plano de redenção da humanidade. Nesse processo, a história de Israel remonta a Abraão, através de quem Deus prometeu a redenção. Outro ponto importantíssimo aí do Pentateuco, que nós falamos, é o ponto religioso. Esses livros são fundamentais, esses 5 primeiros livros são fundamentais, porque eles retratam a pessoa e o caráter de Deus, a criação do homem, fala da sua queda também, as alianças, as promessas divinas de trazer redenção através de um divino redentor. Tem esse ponto religioso aí, e o último aí é o profético. Os livros do Pentateuco são a origem dos temas proféticos mais importantes da Bíblia. É a história centralizada no Messias, associada à profecia centralizada onde? No Messias. Apresentam em conjunto uma filosofia simétrica da história. As profecias preenchem a interpretação histórica através das demais revelações. Então, o Pentateuco tem uma grande importância, o seu estudo, seu livro por livro, e nós vamos estudar livro por livro separado. É muito importante para nós que estamos introduzindo você, aluno, na introdução do Antigo Testamento. Então, hoje nós falamos o quê? Nós falamos da divisão no Antigo Testamento. Eu preciso que você grave isso, eu quero que você grave isso, que a Bíblia protestante são 39 livros, diferente da Bíblia hebraica, que são 24 livros. A nossa Bíblia protestante são 39 livros, são 5 livros da lei, 12 históricos, 5 poéticos, profetas maiores são 5 e 12 também do profetas menores. A Bíblia hebraica é um pouco diferente, já são 24 livros, 5 da Torá, 8 da Nebirim ou Nebim, que são os profetas, são 8 da Detubim, e 3 históricos. É considerado um livro só, deixa eu repetir, é considerado um livro só. Samuel, não tem 1º e 2 Samuel igual a Bíblia protestante, só tem Samuel. Reis também é considerado um livro só. Crônicas, Esdras e Neemias é apenas um livro, e os 12 profetas menores apenas um livro. Falamos aí da ideia dominante de cada livro do Antigo Testamento, passamos ali por Pentateuco, passando pelos livros históricos, o que são os livros históricos? É Deus falando acerca do homem, é Deus falando sobre o homem, são os livros históricos. Depois entramos nos livros poéticos, profetas maiores. Agora é o homem que fala acerca de Deus, é o homem profetizando, é o homem falando o que Deus queria para aquele povo, e também temos aí os profetas menores. Passamos pelos 3 pensamentos básicos que nós temos que ter do Antigo Testamento. O primeiro pensamento, a promessa de Deus a Abraão. Pensamento básico. Quando a gente pensa em Antigo Testamento, nós temos que lembrar o quê? Promessa de Deus a Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3. Segundo pensamento básico, o concerto de Deus com a nação hebraica. Êxodo capítulo 20, 24, os 10 mandamentos. É a Constituição de Israel, uma convenção constitucional. Nós temos que ter essa ideia básica. E a terceira ideia básica é a promessa que Deus fez com Davi. Está lá em Crônicas 17, do versículo 11 ao versículo 14, que é a promessa de Deus com Davi. Temos que ter esses pensamentos básicos quando nós falamos de Antigo Testamento. Falamos sobre o significado de Pentateuco, falamos aí sobre uma teologia, sobre o Pentateuco, o significado de Pentateuco. Falamos da teologia em si,
do Pentateuco, né? Em Pentateuco é revelada a vontade de Deus acerca da tarefa do povo de Israel no mundo, né? No Pentateuco é falado isso daí, é o registro da revelação de Deus na história e de seu senhorio sobre o quê? A história, né? Falamos sobre a introdução ao Pentateuco, né? Nós falamos aí do cânon, né? Do cânon judaico aí, né? Não tem esse nome de Gênesis, não tem Êxodo lá no cânon judaico, o nome dos livros lá, a primeira palavrinha ali do livro, né? Gênesis está lá, no princípio, né? Criou Deus, então eles pegam ali no princípio, no hebraico Bereshit, né? Então é assim que se chama o livro de Gênesis no cânon judaico, Bereshit, né? E falamos aí que os nomes que nós possuímos agora é por causa da Septuaginta, né? Que foi a tradução do hebraico para o grego. Então por isso que nós temos esse nome de Gênesis, de Êxodo, Levítico e assim vai por diante. Falamos um pouquinho da autoria, né? Do Pentateuco, né? Que não há uma prova cabal, né? Que o Pentateuco pertence a Moisés, mas a grande opinião, a opinião geral aceita, né? Baseando em quê? Na própria Bíblia, nas passagens, né, que a Bíblia fala, dando essa autoria aí a Moisés. E falamos também das tradições, né, que a ciência ela destacou nos últimos 200 anos aí, um duro trabalho, né, com 4 tradições aí escritas, né, que foram, essas tradições acrescentaram, né, partes ao Pentateuco, partes a esses 5 primeiros livros aí, né, a tradição javista, a eloísta, deuteronômica e também a tradição sacerdotal, né? E passamos aí para o conteúdo, o ambiente, né, e a história do Pentateuco. Falamos aí que somente o livro de Pentateuco, né, são milhões de anos, né? O tempo de história do Pentateuco é muito maior do que todo o restante da Bíblia, dos livros da Bíblia juntos, né? Então nós temos um tempo muito maior e somente nesses 5 primeiros livros da Bíblia aí, né? E falamos aí que trata, né, de assuntos de interesses universais, trata de assunto aí que todos, né, todos nós, todo ser humano tem interesse aí, saber de onde que o homem veio, né? Fala da criação do mundo, né? Fala de onde que o homem veio, como é que o homem foi criado, fala das línguas, né? Fala das raças, né? Fala aí de tudo, aí do princípio de tudo aí fala em Pentateuco, né? E depois a gente fala, fechamos aí com a importância do Pentateuco, né? A importância cósmico, né? A importância étnico, a importância histórica, religiosa e a importância profética aí, né? Então a gente deu uma passadinha no cosmos, no étnico aí, né? E descreve aí o começo e a expansão dessas 3 raças aí, a oriental, a negroide, a ocidental. Está lá em Gênesis 10, dá uma olhada lá na Bíblia lá, em Gênesis 10, a gente vai ver lá que se fala de 3 grandes grupos, né? A descendência de Jafé, a descendência de Cã e a descendência de Sem, né? Que são essas 3 raças aí, a oriental, a negroide e a ocidental, né? E depois a gente pula lá para o histórico, religioso e o profético. Tá bom, queridos alunos? Essa foi a nossa introdução, né? Introdução aí ao Antigo Testamento, né? Te coloquei nesse ambiente, né, do que é o Antigo Testamento, né? Falamos aí um pouquinho dos 39 livros do Antigo Testamento, dei um pano de fundo para nós nos situarmos, né, dentro do Antigo Testamento, da onde nós vamos começar a falar, né? Falando aí dos 11 primeiros capítulos aí do Antigo Testamento, fala somente sobre essas curiosidades que nós temos de onde o homem veio, né, a criação, né? E a partir do capítulo 12, aí fala direto da nação de Israel. Aí vai até o final da Bíblia falando diretamente da nação de Israel. Tá bom, queridos alunos?
Deus possa abençoar vocês. Espero que não tenha deixado nenhuma dúvida, né, para vocês. Mas se ficou alguma dúvida, no próprio site tem um espaço lá para você fazer as suas perguntas e mandarem aí as suas perguntas, as suas dúvidas aí, para nós tentar esclarecer a todos vocês. Quero parabenizar a todos vocês pela essa iniciativa de estar fazendo esse seminário online para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Deus abençoe.